Segue-se o espaço onde vamos comentar a atualidade esportiva deste fim de semana com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Podemos começar por falar do futsal, Primeira Divisão Nacional. Este fim de semana o Módicos recebeu o Sporting. É verdade, o Módicos está com um arranque da época um bocadinho difícil. Eu penso que, atendendo de facto talvez à evidência da época passada e à prestação que tiveram, começa-se a exigir um pouco mais, mas de facto perderam por 4-0 com o Sporting. Eu penso que não será alheio também a esta prestação menos conseguida do Módicos neste início da época, as saídas de dois elementos muito importantes no 5 inicial, que era o Luís Miguel e o Emerson, e eu penso que foram agora para a China há relativamente pouco tempo, e eu julgo que se perdeu um bocadinho aquilo que era, no fundo, a imagem do próprio clube, que era haver uma coesão do ponto de vista da equipa bastante grande e uma rotina não também. Não só técnico como emocional. Sim, eu até me referi ao facto de haver um tempo de rotina da própria equipa, a equipa ter um leque de jogadores, sobretudo aquele leque principal de jogadores utilizáveis, o 5 inicial, mais aqueles 3 ou 4 que depois poderiam substituir, serem jogadores que estavam a jogar há muito tempo juntos e que permitiam uma certa coesão do ponto de vista até, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da equipa, do ponto de vista tático, conhecerem as rotinas e poderem até conseguir melhores resultados. Diz-se que o Sporting, apesar do jogo se antever difícil, acabou por ter uma vitória relativamente fácil, porque chegou ao intervalo a ganhar 2-0 e, portanto, não houve ali até aquela dificuldade que muitas vezes o Módicos põe nos jogos em casa de poder levar a incerteza do resultado até ao fim. O Sporting, por sua vez, também vem de um arranque de temporada como o Benfica, muito bom, até agora soma vitórias todos os jogos que fez, e eu penso que mais uma vez que se vai assistir a uma luta muito interessante entre o Benfica e o Sporting, e o Módicos, no fundo, tem agora a responsabilidade acrescida de demonstrar que não foi por acidente ano passado que teve aqueles resultados. Portanto, eu penso que esta derrota acaba por ser natural em função das expectativas que se colocam no desfecho final da prova, mas para o Módicos não tem sido, de facto, o melhor arranque. Cancela, se me permite uma analogia com a época passada, o Módicos, convém salientar que foi o único clube que na época passada, aliás, ao lado do Benfica, não foi o único, foi o Módicos e o Benfica que conseguiram arrancar empates ao Sporting, tudo o resto foram vitórias. É verdade, portanto, mais uma vez se verifica que o próprio Módicos este ano poderá vir a sentir dificuldades, e é pena, porque eu acho que o André Teixeira, que foi para mim, eu aliás referi isso, para mim a grande aquisição do plantel este ano foi o treinador, porque eu acho que é de facto uma mais-valia para o Módicos, do ponto de vista técnico, e não só, julgo até do ponto de vista organizacional, é uma pessoa extremamente metódica, pelo menos as referências que existem, é de ser um treinador excelente e, portanto, muito à imagem até daquela ambição e daquela mística que tem o Módicos, e, portanto, aquilo pode ajudar, podia ajudar a isto. Eu julgo que, de facto, estas saídas, que eu penso que até terão sido extemporâneas, podem eventualmente vir fragilizar um bocadinho. Mas eu julgo que, apesar de tudo, não se pode também dramatizar, porque eu acho que o Módicos, numa derrota com o Sporting, não é uma equipa que não é do seu campeonato, por assim dizer. Sem dúvida, mas ontem víamos que os adeptos do Módicos já assobiaram a equipa técnica e apesar de Sandro ter pedido paciência. Eu acho que é importante as pessoas perceberem que, por exemplo, o Módicos mesmo assim mantém no seu 5 inicial 2 ou 3 jogadores de referência, como o Sandro, o Nandinho e o Gabriel, que são 3 jogadores que eu acho que no fundo garantem a manutenção da equipa do ano anterior, e os adeptos têm que ter alguma paciência, porque a dimensão de uma equipa como o Módicos, mesmo até com toda a ambição que colocam em campo, está muito longe. Eu já nem estou a falar do ponto de vista do orçamento, propriamente dito, que aí saberemos que existem diferenças abissais, muitas discrepâncias, mas eu estou a falar também em tudo o resto, por exemplo, os próprios adeptos, a forma, o pavilhão, mesmo tendo sido requalificado, está muito longe de permitir as condições que tem, por exemplo, o Sporting ou o Benfica, e, portanto, os adeptos têm que perceber que aquilo que o Módicos fez ano passado foi uma coisa extraordinária, que provavelmente não tem necessariamente e poderão não ter condições de repetir este ano. Portanto, eu acho que isto é um resultado, independentemente até de ser um 4-0, ser um resultado perfeitamente normal.
curioso é que este Sporting conta já com 31 golos marcados e apenas um golo sofrido. É natural, porque também o Sporting tem como principal adversário o Benfica e vice-versa, e portanto aquilo que se tem verificado nos últimos anos tem sido um campeonato de duas equipas, onde se intrometem aqui e ali algumas equipas, que foi o caso do Módicos na época anterior, e também aqui e ali os Leões de Poço de Salvo ano passado foram uma equipa sensação da prova. E que estão em primeiro. E, efetivamente, e portanto eu julgo que eles poderão, mesmo assim com a saída de alguns jogadores, nomeadamente uma referência para o Benfica, acabarão provavelmente de ser uma outra vez fazer uma gracinha, mas eu acho que, de facto, todos estes registros, sobretudo na fase regular do Benfica e do Sporting, por muito que se refira ao número de vitórias, ao número de golos marcados, tem necessariamente a ver que ainda com uma diferença muito grande de valores entre estas duas equipas e todas as outras que competem na fase regular. Cancela, passamos ao voleibol. Este fim de semana, aliás, sexta-feira passada, realizou-se em Coimbra a final da Supertaça da modalidade, que opôs frente a frente Benfica e Sporting de Espinho. É verdade, aliás, o Benfica nas amadoras tem esta saga, por exemplo, ganhou a Supertaça agora ao Sporting de Espinho e tinha perdido a final Ford para o Sporting de Espinho. Diga-se também aqui nesta modalidade que existe de facto de há uns anos a esta parte, uma equipa que está acima de todas as outras, não sou eu que digo, em termos orçamentais o Benfica e até em termos técnicos e de grande qualidade dos atletas está muitos furos acima de qualquer outra equipa, mas o Benfica de facto já não ganha um campeonato, é preciso que se diga, desde 2004-2005 e portanto por várias vicissitudes houve que foi uma surpresa, que foi o Fonte Bastardo há 2 anos e agora o Sporting de Espinho. E eu julgo que o Espinho, este ano até convirá aqui fazer referência a isso, os títulos ou os comentários é que o Benfica arrasou o Espinho, etc. Convém aqui referir que o Espinho não se apresentou na sua melhor condição. Há alguma incerteza da própria... porque esteve muito próximo da desistência. Exatamente, era isso que eu ia referir, porque efetivamente até início de setembro ainda havia alguma incerteza da continuidade ou não da secção de voleibol. Fizeram 5 ou 6 contratações muito sonantes. O Flávio Cruz, do Benfica, por razões de ordem pessoal, vão tê-lo, porque ele quis, no fundo, por razões de estar junto da família, acabou por ficar portanto, no Espinho, e depois tem um colombiano e um argentino, e o colombiano é o Carlos Mosquera e o Jerónimo Nicola, que é um argentino, que poderão ser importantes portanto, para esta fase, ou para esta tentativa de revalidar o título. Pelo menos assim se vê que o campeonato possa arrancar. Será uma luta a 2 entre o Benfica e o Sporting de Espinho e eventualmente com o Fonte Bastardo, sim, eventualmente com o Fonte Bastardo poder fazer alguma coisa quanto à resistência destes 2 clubes. Eu faço este introito para explicar por que razões é que efetivamente o Sporting de Espinho não se apresentou na sua melhor condição. Está agora na nave de Espinho como casa para receber os adversários. Tem andado um bocado com a casa às costas, não é? Tem andado com a casa às costas porque tem que conciliar com outras modalidades, nomeadamente com o atletismo. Estão a tentar o pavilhão da Anta, que dizem que o piso que também é muito difícil. Portanto, apesar de tudo e de todas estas adversidades, eu penso que o Sporting de Espinho, pelo menos, acabou por efetivamente se apresentar na sua melhor forma. Também, do ponto de vista do jogo, convém aqui referir que tem feito algumas adaptações. O próprio Sporting de Espinho terá agora falta de um oposto de raiz e, portanto, julgo que o resultado, no fundo, espelha o grande avanço de preparação que o Benfica já tem para esta época e, de facto, as dificuldades e as deficiências e as adversidades que o Sporting de Espinho experimentou neste início da época. Cancela, muito rapidamente vamos ao futebol da 3ª Divisão Nacional, em que na Série C o Grijó é já líder isolado. É verdade, o Grijó julgo que está a aproveitar muito bem este início da época relativamente àquilo que está no horizonte, que é a extinção da 3ª Divisão e, portanto, ou de facto sobem, eu diria 2 divisões, ou então bem para o distrital e, portanto, julgo que será um tudo ou nada. Penso que aqui também se verifica uma grande estabilidade diretiva,
quer da do equipa ponto técnica, não é? e eu ia referir as duas coisas, e também da equipa técnica, aquilo que eu referi há bocadinho para o Módicos, aqui o jogo que se verifica, porque já há meia dúzia de anos o mesmo treinador, a mesma equipa diretiva, Desde 2006, 2007. acompanha no fundo este evoluir de situação, fizeram no fundo um progresso bastante grande, porque o Grijó era um clube dos distritais, está guindado para uma posição que não lhe era habitual, consolidou a sua participação na terceira, e como eu disse há uns programas atrás, eu julgo que quer o Salgueiros, quer o Grijó, até o Lamas, que são estes que estão classificados nos primeiros lugares, poderão tirar bastante partido desta pequena deslocação que fizeram para a região centro do país, destas equipas do Norte, e portanto eu julgo que o Grijó tem todo o mérito. Este fim de semana a grande figura, no fundo, de todo o jogo foi o guarda-redes adversário, o guarda-redes do Parada, e foi uma vitória difícil e com alguma felicidade, pelo menos houve um autogolo dos locais que permitiu que efetivamente depois também pudessem ter chegado à vitória, mas eu julgo que há aqui um mérito muito grande, sobretudo por esta capacidade que o Grijó tem de se ter consolidado numa divisão que tinha muita competitividade e que estavam uns furos acima daquilo que o Grijó, por exemplo, o Grijó começou há 2, 3 anos pela primeira vez a disputar jogos de eliminatória de Taça de Portugal, e portanto é sempre difícil a uma equipa que vem dos distritais e que ascendeu há relativamente pouco tempo a este grau de competitividade manter o nível que tem mantido, pelo menos já o ano passado fez um campeonato interessante, mas eu julgo que este ano está a aproveitar da melhor forma esta situação. Nível que pode terá com certeza também a próxima jornada entre Grijó e Salgueiros 08. É verdade, o Grijó jogando em casa, a o campo dos Arcos em Grijó é um campo difícil, um estádio difícil, e eu julgo que é uma excelente oportunidade para que o Grijó possa acabar a diferença para o Salgueiros. É evidente que o Salgueiros, para além da mística que representa, também tem objetivos muito bem traçados para esta época, e também poderá não perder esta oportunidade, porque é uma equipa muito mais até rotinada e com grande qualidade, que pode criar muitas dificuldades ao Grijó, mas eu julgo que está aqui uma grande oportunidade do Grijó consolidar a liderança na próxima jornada. Cancelo, obrigada. Até para a semana. Muito boa noite.